Olá, o nosso convidado hoje é o ilustrador Elvis Calhau. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui a Jacareí dar essa entrevista. Prazer, tá muito bom estar aqui. E vamos aí. Eu queria começar essa entrevista exatamente pelo seu nome, que a gente estava falando antes da gravação. Quando eu chamei você para ser convidado para essa entrevista, eu tinha certeza que o seu nome era o nome artístico. Tanto Elvis quanto Calhau. E não é seu nome, né? É meu nome mesmo, é meu nome mesmo. Inclusive tem até um emprego que eu consegui numa loja de CD há muitos anos atrás, que foi por causa do meu nome. Eu não tinha experiência nenhuma e o dono da loja era fã do Elvis. Ele falou, esse é o nome, mas você canta? Eu falei, não canto nada. E aí acabou me contratando por causa do nome. O Calhau vem da onde? O Calhau eu acho que é português, né? E vem dos meus avós, né? Que eram baianos, né? Então deve ter vindo de lá, né? E o Calhau, para quem fez jornalismo e trabalha em jornal impresso, é aqueles tijolinhos que a gente põe para tapar buraco no jornal, né? Isso, é. Inclusive, depois que eu fiquei sabendo disso, eu acabei meio que gostando, né? Falei, poxa, alguma coisa tem a ver com jornal, coisa com charge, né? De repente, mais pra frente, eu acabo assinando assim e foi o que aconteceu. Hoje em dia, eu assino Calhau. E o seu outro sobrenome, que é o Minuchelli, é italiano, né? É italiano, né? Você é de São Paulo? Eu nasci no Paraná. E com 9 anos de idade vim para São Paulo com os meus pais. Que cidade do Paraná você nasceu? Eu nasci em Autônia. Autônia? Isso. O pessoal conhece mais Curitiba, Londrina, né? Mas é uma cidade do interior? Ela fica bem perto do Paraguai. Mais ou menos, não chega a ser fronteira, mas é pertinho do Paraguai. E você passa quanto tempo lá, em Autônia? Eu passei... Na verdade, eu nasci lá, nessa cidade, e morei em Iporã depois, um tempo. E aí fiquei até uns 9 anos de idade. E aí minha família toda, meus tios vieram para cá, né? Eles vieram estudar, outro foi ser sargento. E aí eles falaram, vamos levar todo mundo para lá. Levaram os meus avós e a gente foi junto novamente. E nessa cidade que você passou a infância lá no Paraná, que foi depois de Autônia, o que você lembra da sua infância? Como é que era essa cidade? Conta pra gente o que você se recorda. Uma coisa que eu lembro muito, assim, que não tinha asfalto, assim, era rua de terra, né? Eu brincava muito e aí também a gente assistia muito, na época acho que era Balão Mágico, né? Então já aí entrando na questão do desenho, né? Assistia os desenhos animados e saía brincando nas ruas de terra, imitando super-herói, né? Mas como eu não saía muito de casa, saía poucas vezes, né? E então eu ficava na frente da TV e começava a desenhar, né? A influência que eu tinha. E meu pai também trazia muito gibi, tipo Tio Patinhas, Turma da Mônica, né? Pessoal da minha geração, a influência maior é o Maurício de Souza, né? E por seguinte, outros quadrinhos internacionais, né? E a sua família é uma família grande? Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova. E não é muito grande, não. Tem pouca gente, Mas né? a parte do desenho é só você? Só eu. Ninguém, assim... Minha irmã, a parte artística dela é música. Ela gosta de cantar. E eu comecei com o desenho, mas não foi alguém, assim, que chegou... eu desenho, né? Me mostrar, assim, não. Tipo, eu comecei mais, assim, ficar muito em casa. E aí a televisão, né? E o gibi, e aí começava a querer desenhar, mas eu não tinha pretensão de ser profissional, nada disso. Assim, foi muito tempo depois que eu fui encaixando uma coisa na outra, vendo como é que funcionava, né? E os seus pais, eles fazem o quê de profissão? Meu pai é comerciante, ele tinha um lava-rápido, agora aposentou, e minha mãe é professora. E você falou que eles vieram para São Paulo por conta de trabalho mesmo? Isso, foi por conta de trabalho, né? É que assim, eles eram da roça, né? Do pessoal ali que mexia com café, então a vida era muito dura, sabe? E aí os meus tios resolveram vir pra cá, estudar, né? E aí assim que eles se estabeleceram, eles falaram, vamos levar toda a família pra lá. Aí demorou um pouquinho até vender o sítio do meu avô e tal, né? Mas não tinha muita perspectiva, sabe? Tinha muitos problemas quando geava, sabe? E aí falou, não, a gente tem que estudar e tentar a vida em São Paulo, né? Vai ser melhor para todo mundo e tal. A gente veio, né? E minha mãe também ralou pra caramba, meu pai também, sabe? Então,
E professora, né? Imagina. Então, 3 períodos. E vocês vieram morando em qual bairro de São Paulo? A gente ficou perto de Pirituba, né? E aí depois, quando eu casei, eu fui para Freguesia do Ó. E como é que foi essa transição para você que veio criança, vindo de uma cidade pequena no Paraná para o mundo, que era São Paulo? Como é que foi para você se adaptar? Acho que para mim não foi muito difícil não, porque antes de vir para cá, os meus avós, meus tios já estavam tudo aqui, a gente vinha passar o final de ano, né? Então era sempre uma festa. Então quando eu soube que a gente ia vir para ficar, eu fiquei muito feliz. E a cidade toda me encantava muito, assim, sabe? Tipo, os viadutos, toda aquela coisa, aquele movimento, todo, os prédios. E eu falei, nossa, né? Que coisa diferente, né? Depois, muito tempo depois, eu fui ver como é que funcionava a cidade grande, né? Aí eu falei, nossa, né? Não é tão legal, mas tudo bem. Aqui onde tem as oportunidades, né? Então vamos que vamos. E você no desenho falou que começa ainda criança, né? Assistindo Balão Mágico, os desenhos Maurício de Souza. Você já fazia uns rascunhos de criança? Acho que toda criança começa a desenhar. Sim. Você foi do mesmo jeito? Sim. Eu acho que também tinha muito disso. Como minha mãe era de escola, ela trazia algumas coisas também, né? E canetinha, lápis, giz de cera. Então aquilo ali meio que caiu ali na minha frente, né? E aí começou, né? Então rabiscava, né? Gostava a sessão da tarde também. Depois teve uma fase minha, quando eu vim pra cá, eu comecei a acompanhar muito TV Manchete. E aí foram seriados japoneses também. Jaspion, Changeman. Nossa, eu adorava isso aí. E eu desenhava tudo, fazia até as máscaras dos personagens, né? Amarrava um elastiquinho, colocava e saía brincando. Assim. E nesses traços que você criança, você já via, hoje você olhando esse passado, já eram traços de alguém que tinha o dom para desenho mesmo? O pessoal falava, né? O pessoal olhava, tal, na escola principalmente, a professora olhava e falava, nossa, né, que você tá indo bem, os amigos, tudo, né? E eu acho que essas pessoas foram os primeiros incentivadores, né? E aí que eu comecei a me esforçar mais. E para mim, assim, era quase que um alívio, assim, sabe? Era uma coisa que aquilo me absorvia tanto que eu esquecia das tristezas, né, das coisas, né? E era muito bom. Você também criava histórias no desenho também? História em quadrinhos, História em quadrinho eu não criava muitas coisas. Eu não me lembro de ter criado muito. Eu lembro de copiar muita coisa, sabe? Aí acho que uma hora ou outra eu comecei a querer criar os próprios personagens. Então havia a armadura de um, aí queria fazer a minha versão daquilo, sabe? Tinha isso também, né? Mas assim, lidar com histórias mesmo... Eu acredito que eu não sentia essa segurança de fazer muitas histórias, né? Então, era mais como se fosse assim o concept da coisa, sabe? O desenho sozinho mesmo. Né? Tem muita gente que diz que geralmente criança que começa a desenhar, assim, você falou que desenhava bastante, inspirado em desenhos, programas de televisão, geralmente porque a criança é mais solitária. Era o seu caso ou não? Você acredito que sim. Acredito que sim. Eu não saía muito, né? Mesmo aqui piorou, né? Porque tinha a questão da violência que a gente acompanhava no telejornal lá, né? Então, meus pais não deixavam muito eu sair. Então, aqui foi como quase um conservatório para mim, né? Eu fiquei lá e aí lá eu continuava a fazer os meus desenhos, né? E aí tava tudo bem, assim, não sentia muita ansiedade para sair, né? Aí na adolescência, você já pensando em fazer faculdade, você decide por qual curso? Como é que foi essa passagem? Então foi muito... Ali foi bem complicado, porque eu lembro que na minha classe, todo mundo, na época, né, acho que era 97, que eu estava no terceiro colegial, as pessoas estavam pensando em fazer ciência da computação, processamento de dados, né, então... E com o comecinho ali da internet, as pessoas falam, não, esse é o futuro, né? Onde vai dar a grana, né? E aí eu falei, acho que eu vou fazer isso também e tal. Eu até fiz vestibular, mas depois nem vi se eu tinha ido bem ou não.
Mas aí eu lembro que na escola onde eu estudei tinha uma semana da profissão. Fizeram lá uma coisa bem bacana. Eles trouxeram uns profissionais, né? De diversas áreas, né? Para mostrar o pessoal, é assim que isso que eu faço, assim que funciona e tal. E tinha uma palestra de um cara, acho que ele era administrador de empresas. Só que o que me chamou a atenção não foi nem tanto a palestra do cara, foi o cara que estava desenhando na lousa. Que era, conforme ele fazia, o cara fazia umas charges super rápidas, né? E eu até conversei com a pessoa e tal, falei, então, de repente, você procurar um curso de artes, né? E eu lembro que me caiu um panfleto a respeito de um curso de desenho industrial. Eu falei, bom, eu acho que esse é um caminho aí, né? Para eu tornar isso uma profissão, né? E a minha mãe, no comecinho, acho que ela não acreditou muito, falou, tem certeza? O pessoal está procurando a área da tecnologia, olha, pensa bem. Então, eu falei, não, vamos ir. E aí ela bancou a ideia e eu consegui fazer o curso. Só que lá, assim, foi totalmente diferente, sabe? Eu tive que aprender coisas, além de desenho, tinha coisas sobre a escola Bauhaus, sabe? Umas coisas meio... Eu falei, nossa, né? Então esse é o design e tal, umas cadeiras diferentes. Mas eu não me via fazendo aquilo, né? Misturando então, um pouco arquitetura. Isso, misturando arquitetura. E eu falei, nossa, aí, assim, com o tempo eu fui entender que é um curso que nasceu de uma junção do pessoal de artes plásticas com arquitetura, né? E era um curso muito novo. Enfim, e aí depois de um tempo que aquilo mudou, né? Mudou para design gráfico, né? E eu lembro que até no meu TCC a gente acabou escolhendo fazer programação visual de frota de ônibus. Era um negócio assim, aquilo para mim não me apetecia muito, mas eu falei, cara, a gente precisa apresentar alguma coisa que seja mais profissional possível. Então aí... Mas deu tudo certo e aí depois eu tive que fazer outros cursos, né? Não fiquei satisfeito com só isso, não. Durante esse período do desenho industrial, você já começou a trabalhar em algum lugar com esse tipo de trabalho ou ainda não? Eu lembro que na época eu estagiei, mas foi um estágio assim bem... mais para aprender software, sabe? Era para um site, a gente recortava as imagens e o pessoal jogava no portal, né? Para poder fazer propaganda. Eram produtos de arquitetura, decoração, era um negócio assim. E aí eu entrei na área através do design de embalagem. Porque eu queria fazer uma ponte, né? Falei, não, para onde que eu vou? Aí eu falei, é aqui, tá. O pessoal tá pedindo um cara que mexe com os programas e tal. E aí eu já mexia com pelo menos 2 na época. E eu falei, cara, eu vou entrar aqui. Aí lá que eu fui descobrindo como é que funciona. Aí dentro da embalagem também tem um ramo muito legal que é o design de personagem para embalagem, né? E aí ralei pra caramba, foi difícil. Os 5 primeiros anos foram muito difíceis, né? Porque a faculdade, acho que não deu aquela energia, sabe? Aquele conhecimento necessário para entrar no mercado de trabalho. Então foi bem no dia a dia mesmo, não deu a base para você, né? Eu senti que não tinha aquela base, assim, sabe? Mas aí, conforme eu fui me adaptando e porque se a gente pensar bem, você falou no design de embalagens, né? E nos personagens das embalagens, e se a gente for recordar, tem bastante assim, personagens que são característicos de determinados produtos, né? A gente lembra da moça do Leite Moça, por exemplo. Exato. Né? Do elefante da Sica, né? Exatamente. Então, e aquilo me encantou, né? Porque eu acho que era a coisa da infância começou a encaixar ali. Porque eu desenhava personagens que eu via na TV. A maioria dos personagens eram cartoon, né? Não era realista. Então, quando eu comecei a perceber, eu falei, cara, olha, eu acho que eu posso trabalhar só com isso. E foi aí que eu decidi ser freelancer de ilustração. Falei, é assim, tal, beleza, é agora. Pum, e aí eu fui. E aí começou, assim, logo nos primeiros anos, assim, eu tive a ajuda assim, até de alguns amigos, sabe? Olha,
o Elvis desenha, tal, vamos tentar encaixar o projeto, ele no projeto, sabe? Então, e aí, graças a Deus, deu tudo certo e eu mandei ver. Tá certo, eu vou fazer então a nossa primeira pausa aqui no nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.